Meus amigos, chegou o dia triste. Todo carro a gente tem esse dia de despedida, né? O dia de mandar o carro embora, devolver. E dá uma tristeza assim, porque a gente gosta muito, né? Quem gosta de carro, ter essa experiência de poder testar vários carros, né? É muito gostoso, principalmente por ser uma semana inteira, às vezes duas, depende do carro. Mas nesse vídeo eu sempre gosto de fazer uma conclusão, porque é nada melhor do que concluir todo um cenário, né? Depois de você realmente testar. Esse carro específico eu fiquei 8 dias, então deu para testar bem mesmo. Eu rodei mais de 1.200 km com o carro, então, assim, indiscutivelmente eu testei todas as situações possíveis. Eu vou zerar aqui nosso Trip B para mostrar um consumo de rodovia para vocês até o final dessa viagem. Vocês me lembram aí que eu sempre esqueço de mostrar depois. Nosso piloto automático travado em 100 por hora, provavelmente quase o trecho todo, porque a gente vai conversando até chegar ali na Bandeirantes. Bom, pessoal, já começar falando direto, eu gostei muito desse carro, tá? Eu gostei muito dele, eu realmente não me empolguei muito quando eu testei o Pulse. E esse carro, indiscutivelmente, é o Pulse sedã, não muda nada, apesar de alguns amigos meus jurarem que é outro carro. Não, continua a mesma coisa. Porém, existe um detalhe: esse carro chama muita atenção na rua, muita mesmo. Eu não tô falando pouco não. Todo mundo que viu esse carro, que eu conversei, achou o carro espetacular, bonito. Por incrível que pareça, todo mundo achou bonito. E dá pra ver que é mais uma daquelas coisas da bolha do mundo da internet dos carros, sabe? Porque na internet, de fato, a maioria acha feio, acha esquisito, acha desproporcional. No mundo real, no povão, isso não existe, tá? Todo mundo achou o carro lindo. Muitas pessoas chutaram valores extremamente mais altos do que esse carro custa, para ver como que existe. Sim, a Fiat acertou muito nessa questão de agregar valor ao produto, ou seja, ele parecer que vale muito mais do que vale. E olha que carro tá caro, hein? Muita gente nem sabe quantos carros estão custando e mesmo assim acharam que esse era um carro de luxo. Então, muitas vezes as pessoas vão ser felizes se ela não viver esse mundo da bolha do mundo automotivo aí, né, da internet. Então, esse eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, tá? É como as pessoas realmente gostaram desse carro. Não teve uma pessoa que teve contato com esse carro, né, perto de mim, e não achou surpreendente ele. Agora vamos falar de coisas mais técnicas, né? Coisas que eu senti falta, que realmente senti falta, é sensor de ponto cego. Isso realmente faz muita falta em carros tecnológicos. A gente tá falando de um baita de um carro tecnológico aqui, e ele realmente fica devendo sensor de ponto cego no retrovisor. Fica devendo o ACC, que é aquele que vai frear, né, diminuir velocidade, acelerar de acordo com o carro da frente, algumas outras coisas. Mas normalmente é um carro, né, uma moto, alguma coisa, ele faz esse papel. E um ACC completo, né, não aquele meia roda do que a 40 por hora desliga, que nem a Honda usa. Eu acho uma pena, porque realmente pra mim tem que ter aquele, acho que é Start Go, se eu não me engano, que é quando você realmente, ele faz pra você a parada completa, e aí você dá um toque no acelerador, ele volta normalmente. Então, dois itens aí que eu realmente gostaria muito que esse carro tivesse. Mas ele tem itens interessantes. Ele tem o de faixa, por exemplo, eu vou jogar aqui, ó, pra esquerda, ó, sozinho, tá vendo? Que ele fez a correção. Ele não fica te mantendo no meio da faixa, que não da Honda, tá? Esse daqui é de rebate, como eu falo. Então, se você... deixa eu só deixar o carro lá passar. A gente vai conversando aqui na faixa da direita, que tá tranquilo. Então ele vai fazendo rebote. E se você ficar insistindo em não segurar o volante, ó, vou deixar minha mão aqui pra vocês verem. Tá vendo? Enquanto ele tá indo reto, beleza. Aí, ó, ele vai ver aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Aí ele sozinho vai fazer o retorno. Dessa vez, por algum motivo, ele fez devagar. Normalmente ele é um pouco mais agressivo, mas ele não é que nem o da Honda. Nesse sentido, da Honda é melhor sim. Questão de piloto automático legal. Temos também limitador de velocidade, aquele padrãozão que não faz frenagem, não faz nada, tá? Ele tenta segurar no freio motor, mas não faz muito milagre não. Então, em descida, vai ter que segurar no pé, provavelmente, né? Porque o carro desembala, né? Ele vai embora, então ganha velocidade. Pode ser que você tome uma multa de radar aí, que não é o que você quer. Então, nessa parte legal. Questão de direção super leve, muito gostosa na cidade. Porém, eu fiz uma coisa nesse carro específico, que foi baixar a pressão. E aqui é mais um ponto que eu quero falar pra vocês. Esse carro, na configuração original dele, incomoda um pouquinho. Ele é um pouquinho mais duro do que a gente gostaria, tá? E é o único, assim, ponto realmente que eu criticaria em questão de construção dele, é isso daí.
Porque realmente ele fica me incomodava, sabe? Em detalhezinhos ali, você passa numa coisinha ali, você fala, pô, mas Fiat sempre foi tão gostoso. E aí eu tive a chance, né, de mostrar 2 dias esse carro com 26 de pressão no pneu. 26, exatamente 26. E o carro virou outro, ficou muito melhor. O carro é indiscutivelmente melhor nessa configuração de 26 de pressão. Ele fica muito mais macio, ele perde totalmente essa secura, né, aquele contato direto. Aqui a gente já sente uma flutuação gostosa, ele passa em perfeição do asfalto, o pneu faz o trabalho dele, quebra-mola, qualquer coisa, você sente que existe aquele amortecimento do pneu junto, né, que é o que torna macio. Se você usar a pressão original desse carro, ele vai trabalhar só suspensão, o pneu praticamente vira o que eu poderia dizer? Tá ali, né? Ele tá ali, duro, do jeitinho que ele tem que ser. Ele não ajuda nessa questão de amortecimento. Então, como eu sempre falo, Fernando, uso a pressão que eu acho confortável dentro de um limite de segurança, tá? Então, pra mim, se esse carro fosse meu, eu usaria. Mas pros outros eu recomendo, segue aí o que tá no manual e boa, né? A não ser que você queira realmente mudar aí como eu faço. Mas se não, segue o manual, né? Provavelmente seu pneu vai durar um pouquinho mais, tem algumas outras coisas. Uma coisa que o Lipe falou pra mim, o Lipe Paiga, é questão de... É uma roda aro 18, então se você trabalhar com pressão menor, pode ser arriscado também em questão de buraco. E de fato é. É que eu não tenho muito essa situação de buraco, praticamente estradas maravilhosas como essa, vai ser muito difícil eu cair num buraco. Mas ainda assim, tem um cuidado que você tem que ter também. Então vai aí de pessoa para pessoa. Eu realmente optaria pela configuração mais levinha. Deixa eu só pagar o pedágio aqui, pessoal, e já volto com vocês. Prontinho, voltando aqui então, o que eu tava falando? Acho que de pressão, né? Então nesse sentido, repito, usa a pressão que você quiser, mas com 26 ele fica muito mais gostoso. Você vai sentir um pouquinho de direção mais pesada, não me incomodou. Pra mim até ficou melhor, ficou um pouco mais firme. Você realmente tem uma sensação de resposta mais direta, sabe? Ele nesse sentido é bem legal. Me perguntaram em questão de estabilidade, né? Um carro flutua muito na rodovia. Com a pressão normal não, tá? Com a pressão normal ele é um carro bem firme, bem solidinho. Aqui o que a gente vai perceber, deixa eu só passar a moto aqui e eu já mostro pra vocês. Com essa pressão que eu tô, aí sim você vai começar a sentir um pouquinho mais de jogo, tá? Ó, eu vou jogar aqui, dá pra sentir que a carroceria fica um pouquinho mais macia. Ela tem um rebote aí um pouquinho mais mole, tá vendo? Ó. Mas dá pra ver que tem sim uma firmeza de carroceria nesse sentido. Ficou legal. Então, essa parte ok. O que mais que eu poderia dizer pra vocês? Questão de consumo eu vou falar no final, tá? Mas eu vou falar a sensação de consumo que eu tive durante todo o uso do carro. Eu achei ele mais gastão do que eu gostaria, tá? Eu fiquei mal acostumado com tanto carro econômico que a gente testou ultimamente, né? E esse carro aqui, ele é um pouquinho mais gastão. Ele realmente gasta um pouco mais do que eu gostaria, mas eu olhei exatamente o que o Inmetro promete para esse carro. Então, não é culpa do carro, né? É culpa minha que estava com uma expectativa maior. Ele faz 8.1, segundo o Inmetro, na cidade. E de fato, a maioria das vezes que eu fiz um consumo aí mais normal foi em torno disso daí. Porém, naqueles trajetos curtos, coisinhas poucas, situações que você, né, usufrui um pouco mais o motor, essas coisas, aí ele bebe que nem fosse um motor 2.0. Então, nesse sentido, esse carro realmente não é muito legal para fazer consumo em questão de cidade, tá? Ele não é um carro tão pesado assim, mas o peso, né, até que é uma das coisas que eu elogiei aqui na avaliação completa, é que o peso é um pouco menor do que o Renegade, que esses outros carros. Então nesse sentido ele é bom, que ele tem essa sensação de leveza maior. Por outro lado, ele acaba mesmo assim sofrendo um pouco em subidas, essas coisas. O CVT aliado ao turbo ali fica meio pesado, se perdendo às vezes um pouco, e dá essa sensação de que está gastando muito. É uma falsa impressão que o CVT passa. Eu acho que nesse sentido a Honda consegue disfarçar um pouco melhor. Esse carro aqui dá aquela sensação de que você tá empurrando e o carro não tá indo, sabe? Então, obviamente que o carro tá indo, mas é a falsa sensação do CVT ali infinito fazendo. Ele não tem tanta simulação de marcha. Aqui só se a gente botar um modo esporte, alguma coisa diferente aí a gente realmente vai ter uma sensação aí diferente nesse sentido. Deixa eu só sair pra direita aqui, pra deixar o pessoal que tem mais pressa passar, já que a gente tá só conversando a 100 por hora, né, que é a velocidade que tem agora. A gente não precisa fazer isso. Vamos ver quem que vai entrar na minha frente sem olhar. Não adiantou nada, o pessoal não me passou. Agora
Eles vão ficar lá esperando. Passando os caminhões aqui, a gente passa também. Como eu falei pra vocês, ele tem frenagem de emergência. Então esse é um item bem legal, bem de segurança. Dá pra ajustar o tanto, né, de distância que você quer que ele ative, que ele avise, né, que tem aviso, depois ele ativa. Então é um item de segurança bem legal também. Ele tem 4 airbags, é nos laterais, que protegem a cabeça também. Isso é bem legal avisar, né, porque muito airbag tem 4 airbags, mas você vai ver o airbag lateral só protege o tórax, então é muito pouco. É mais do que não ter nada, mas ainda assim é pouco. E esse aqui protege a cabeça também, então isso daí é um ponto positivo para nossa Fiat, que poderia ter botado o airbag de cortina, né? A gente não ia achar ruim não, mas infelizmente aqui não deixar. Eu sei, meu amigo, que você quer passar, eu também quero, não posso fazer nada. Tô refém dos outros carros também. Então voltando aqui, cara, recomendo, super recomendo o carro, tá? Aí você me fala, ah, Fernando, mas eu vi muita coisa desse carro dando problema, e é consumo de óleo, e é não sei o que. Pessoal, nesses 1.200 km, se eu não me engano, que eu andei 1.250 km agora praticamente, eu fui medir o óleo agora antes de sair, né? O motor tava frio, o carro ficou de ontem para hoje desligado, e tava exatamente a mesma coisa. E olha que ele sim fala que gasta, né? A própria Fiat avisa, esse motor consome óleo, não é uma novidade, né? Só que ele tem um limite ali para consumir, não é para consumir tanto. Que é meio que comum, né? Em carros aí de motor turbo, essas coisas realmente acabam consumindo um pouco mais de óleo em algumas situações específicas, tá? Só passar no radarzinho aqui. E aí eu deixo meu amigo passar para ele ficar feliz que passou. Pronto, todo mundo fica feliz. Então voltando aqui, então nesse sentido não tive do que reclamar, tá? E ó que eu usei, pisei, andei como eu gosto, de vez em quando eu dou umas pisadinhas. O carro é gostoso, né? Ele tem uma resposta legal, principalmente por ser um carro mais parrudinho, né? Não pesado, mas parrudinho. Então você vê que ele tem uma aceleração divertidinha para a categoria dele. E lembrando que esse é 1.3, né? Imagina esse é 1.0, imagina 1.3, quão legal não é também. E uma crítica que eu tenho que fazer, né, acabei de lembrar aqui, é a questão de isolamento acústico. Para um carro desse valor, 145 mil mais ou menos, na data de gravação desse vídeo, com pintura sai 147, ele poderia ser um pouco mais silencioso nas caixas de roda, tá? Eu acho que é a maior crítica, porque questão de vidro, essas coisas, ele realmente segura bem, não achei problema não. Em questão de... deixa eu passar aqui o caminhãozinho. Em questão de... como que eu falo? De barulho, ele tinha um barulho que estava me incomodando. E aí eu fui ver que diabo que era esse barulho. Aí no fim o barulho era o tampão clássico, né? O tampão que tava batendo. Tirei o tampão, parou. O carro não tá fazendo mais nenhum barulho. E olha que eu usei muito em estrada de terra, paralelepípedo. Tem um canal paralelo aí, eu posto alguns vídeos que eu não falo, né? Só mostro, vocês vão ver quais situações eu botei esse carro. E ó, nada. O carro realmente tá muito sólido. Então eu realmente até peço desculpa por ter falado de alguma coisa de barulho que esse carro fazia. De fato, não é desculpa não, porque ele realmente está fazendo. Mas o problema é específico do tampão. Sem o tampão ele não faz mais barulho nenhum. Então aí é só resolver esse problema do tampão, que inclusive está quebrado já, tá? A travinha dele que segura ali no meio quebrou. Então eu até preciso falar isso lá pra Fiat. Não quebrou comigo, tá? Só pra deixar bem claro, eu já peguei ele quebrado. Aí talvez eles não tenham visto. Então, em relação ao Nivus, eu acho o Nivus mais legal, acho mais bonito, acho mais bem resolvido. Porém, é um carro que não passa essa sensação de carro grande que nem aqui a gente tá. O Fastback, ele realmente tem uma sensação de um porte muito maior, principalmente pela essa traseira gordona dele, né? Dá uma sensação que você tá num carro muito maior. O Nivus é um polo comprido, é um pointer novo, não tem jeito, é o que é. Então, mas ainda assim é um carro mais tecnológico, né? Tem o ACC que eu falei pra vocês. Tem coisas que dá pra desbloquear lá com algumas ferramentas, né? Que você paga por fora da concessionária. Esse carro aqui, até onde eu sei, não tem nada pra desbloquear. Então são características diferentes. São concorrentes, mas são bem distintos. Eu acho difícil a pessoa realmente ficar na dúvida entre um carro e outro. Eu acho que nesse sentido não tem muito o que discutir. E aqui é um baita de um carro familiar, né? Apesar de todo esse vídeo eu não ter falado isso, esse é um carro para família perfeito. Você vai conseguir passar, né? Vai colocar os seus filhos tudo no carro. Dá para andar em 5 pessoas relativamente tranquilo, porque o espaço não é gigantesco, mas é suficiente.
Tem porta-mala para enfiar tudo que você quiser. Tem altura, né? Se você quiser tirar o tampão e pôr mais coisa, dá para pôr também. Não é nada absurdo, né? De colocar umas coisas ali em cima e tampar a visão traseira. A lei não deixa, tá? Mas vocês sabem que cada um faz o que quer. Então, o que mais? Pra família, você vai passar vai lá no Hotel Fazenda e você vai conseguir passar na estrada do Hotel Fazenda sem ficar pegando, raspando, caindo, porque ele realmente tem uma altura legal. No vídeo de terra deu pra ver que ele tem uma altura boa. Pegou em algumas situações, né? Não vou mentir, até porque vocês viram já o vídeo. Mas realmente é um carro que, por hora, eu acho que a altura é legal, tá? Poderia ser um pouquinho maior, quem sabe, né? Uns 205 ali acho que do Argo Track, se não me engano, 205 ou 215, ficaria ainda melhor. Mas eu acho que aqui a Fiat tentou achar um meio termo ali de um carro um pouco mais urbano mesmo. Eles realmente, eu acho que em nenhum momento tentam vender esse carro com uma pretensão mais aventureira. E é basicamente isso, pessoal. Acho que eu não me esqueci de nada, então realmente gostei muito do carro. Nosso consumo aqui dessa viagem está sendo 13,6. Lembrando que estamos com etanol, 100 por hora. A velocidade média está dando 92, já que a gente parou ali no pedágio. 16 minutos, acho que deu aí já para vocês terem uma noção de como esse carro é. Mais do que aprovado. Se eu fosse dar uma nota geral para ele, seria um 9,5. Só tiraria meio por conta do ponto cego e do ACC, que me fizeram falta. De resto, não tem do reclamar. Uma coisa que eu reclamaria era a suspensão, mas com a calibragem, para mim, se resolveu esse problema de não ser tão confortável quanto eu gostaria que fosse. De resto, show de bola, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ajude quem realmente quer saber mais sobre o carro num geral. Eu sei que eu faço vários vídeos e muita gente não tem paciência para ver todos, então esse eu sempre vou tentar fazer um resumo de entrega fazendo dessa forma aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço aí para vocês e até um próximo vídeo. E é isso aí, um abraço.